Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Talcracia, o podcast do Regra dos Terços sobre esses temas que são tão importantes para a sociedade. O norte dele é sempre aquele, a democracia. Meu nome é Eric Mota, aqui represento aquele tiozão do seu Zap Zap que você odeia e infelizmente tem que aturar. Muito bem, eu sou a Kelly Cadames e a minha função aqui é conter o tiozão do WhatsApp. Exatamente, e a minha função aqui desde já é te pedir desculpa, porque diretamente eu vou te agredir, vou falar que você é burro, mas a intenção é fazer com que você entenda e procure mais conhecimento. Então não se incomode, principalmente as pessoas que a gente vai citar nominalmente durante o podcast, a gente não te odeia, a gente só acha que você é um bom exemplo para o nosso conteúdo. É um bom exemplo de pessoa burra. E eu vou tentar representar tudo isso que esse bando de anencéfalos pensam. Portanto, não se assustem. Nem tudo que eu disser aqui, necessariamente, eu defendo. Algumas coisas eu até defendo, mas vou deixar na entrelinha, você vai se virar. Por exemplo... Ninguém nunca vai saber. Será que eu defendo ou será que eu não defendo que o presidente Jair Bolsonaro é um completo imbecil? Ninguém nunca vai saber. Mas eu posso difícil, falar isso essa aqui é à difícil. vontade, porque eu estou seguindo um personagem. E, inclusive, falando em personagem, vamos nessa, porque o tema de hoje é impostos e democracia. Afinal, imposto é roubo? O Estado te obriga a pagar os impostos e se você não pagar, ele te mata? É isso que a gente vai falar. Alô, anarcos capitalistas! Isso aqui é para vocês hoje, parceiros. Bom, gente, a gente já sabe, né? Os impostos existem desde que surgiram as primeiras formas de Estado, com os contribuintes pagando por uma proteção coletiva, custeando exércitos e fortificações. Aquela velha história, né? Mas, assim como os impostos são coisa antiga, a discussão sobre a carga tributária também é. Muita gente, como o Eric, talvez, não saberemos, acha que imposto é roubo e que o Estado deveria cobrar menos tributos, mas também prestar menos serviços. Ou então também tem aquela galera que acha que o Estado deveria cobrar mais impostos e melhorar os serviços públicos. Então, a gente vai fazer essa discussão aqui ao longo desse episódio e eu já quero começar perguntando para o Márcio. Qual é, Márcia, a relação entre impostos e democracia? Por que a gente está falando desse tema nesse podcast? Maravilhoso! Então vamos falar um pouco de impostos hoje, né? É uma matéria pela qual eu sou perdidamente apaixonado, né? A de tributos em geral, né? Impostos é uma espécie de tributos. Aqui no Brasil nós temos 5 espécies de tributos: impostos, contribuição de melhoria, taxas, as contribuições sociais e a famosa taxa de iluminação pública lá, que não é taxa, aí virou contribuição de iluminação pública, a CILP, né? E maravilhoso. Então, quem acha impostos um tema maravilhoso, pelo amor de Cristo? Eu acho lindo. Inclusive, dou aula disso desde 2011, 2007. Ah, ele acha lindo porque falar sobre impostos paga a conta de luz e o IPCA, que ele é bobo de citar. Ainda bem. Então vamos lá, gente. Coisa rápida aqui. O que tem a ver democracia com impostos? Só tem tudo a ver. Por quê? Porque lembra lá, a gente falou no nosso último ou penúltimo episódio sobre religião. Se não assistiu ouviu ou assistiu esse podcast, assista, porque você talvez não assistiria esse hoje por ódio que a gente despertou no seu coração. Mas, assim, eu sempre faço um paralelo muito bom com a igreja. Por quê? Porque nós temos lá na Bíblia cristã, né, a ideia do dízimo. E o que é dízimo, né? Dízimo nada mais é do que você socializar os... Bem, falou de dízimo até travou. Foi eu. Vai falar Lúcifer. De Deus. Vai Lúcifer. falar de Deus. Queria até pedir desculpa porque eu não estou pagando meu trízimo, que é a moda agora, que é o de 30%. Não estou pagando 30%? O trízimo está na moda agora. Sim, inflação, você acha que Deus tem... Você acha que Deus também não tem que arcar com as contas da inflação? Caramba. Depois digita no Google trízimo, que você vai ver. Tô igual o Ciro Gomes. Digita no Google aí para tu ver se não é verdade o que eu tô falando. Rapaz, eu prefiro trisal, viu? Mas trízimo... Inclusive, Márcio, você tá de boa hoje, gato? Foi. Beijo. Vamos lá, gente. Até porque a gente está em trisal aqui e a gente está fazendo um relacionamento cerebral aqui. Então vamos lá, gente. A ideia de democracia também é a questão de socializar os custos de viver de sociedade.
É claro que houveram absurdos durante a história da humanidade e existem até hoje. Por isso que o anarcocapitalista e qualquer outra pessoa vai chamar os tributos de roubo, de tá tirando o que é meu, tá tirando a comida do meu filho, porque todos esses absurdos foram observados durante o mundo. Existe um princípio tributário que eu acho maravilhoso, que chama princípio do non-olete, ou non-olé, ou qualquer forma que você quiser falar. E no francês, inclusive, o biquinho faz diferença no non-olé, né? Qual é o princípio do non-olete? Olha que legal. Certo dia, Eric, um pai instituiu lá, um rei instituiu cobrança pelo uso dos banheiros. Então, ele falou, ó, vai fazer o número 1, paga X, vai fazer o número 2, paga X mais 1. Isso aí ainda está vigente em alguns países, viu? Exatamente. E aí o filho ficou horrorizado. E ele foi lá no pai, né? Ele tinha acabado de formar lá na UNB, sabia fazer exatamente as coisas corretas e fez a pergunta maravilhosa para o pai. Ele falou assim, ó, pai, tu tá ficando doido? Você tá cheirando cocaína? Você tá fumando crack? Ele falou, o que foi, meu filho? Ele, cara, que absurdo, você tá cobrando impostos pelo uso do banheiro. E ele pegou uma moedinha de ouro, jogou pro filho e falou, Olet, cheira? Tem cheiro de fezes, de cocô? Tem? Ele, não, Olet, não cheira. Então o que ele queria dizer pro filho ali? Que não importa de onde o dinheiro venha, o dinheiro não tem cheiro. E isso é importante até nos dias atuais. Por quê? Porque o princípio do non-olete diz o exemplo seguinte. Nossa personagem fictícia chamada Bruna Surfistinha, ela era fictícia representada por uma pessoa de verdade, né? Mas a Bruna Surfistinha escreveu um livro falando quanto de dinheiro ela ganhou com a prostituição. Beleza? Correto? Correto. Ela está fazendo um trabalho e recebendo por ele, sem problema algum, sem moralismo. O negócio é que, para o Estado, também não há esse moralismo. Se ela declarou que recebeu o dinheiro da prostituição, ela tem que fazer o quê? O recolhimento do imposto de renda, porque ela auferiu renda. Então, o dinheiro cheira a prostituição, o dinheiro cheira a tráfico, contrabando, não. O dinheiro não cheira a nada. Então, por isso, mesmo atividades ilícitas serão tributadas. E é isso. Nós precisamos pensar no coletivo. Então, democracia nada mais é do que coletivizar as decisões políticas. E, por isso, decisões custam dinheiro. E, por isso, os tributos são necessários. Não é porque são necessários que a gente vai defender que eles são sempre corretos, que eles estão sempre na carga correta. Não. Mas o primeiro ponto inicial dessa discussão é esse. É entender que queremos viver em sociedades, seja em sociedades pequenas como uma religião, seja numa sociedade maior como um Estado, queremos. Então a gente vai ter que rachar a conta. Bem simples e direto. A gente entra num paradoxo, né? Porque se você explica para as pessoas que o asfalto da tua rua tem que ser feito e que alguém tem que pagar por esse asfalto, por isso você paga imposto, a pessoa entende. Mas quando você fala para ela que... mas ela sempre acha que o imposto tem que ser menor. Você citou pagar pelo banheiro. Eu e a Kelly fomos para a nossa lua de mel na Itália. E na Itália, a gente se deparou com uma situação que no Brasil não é muito comum a gente chegou a estar consumindo bebidas em um bar e quando foi usar o banheiro deste bar, tivemos que pagar. Por quê? Porque tinha uma pessoa lá limpando o chão do bar. E se você vai usar algo do bar, você que pague. Ah, mas eu tô consumindo. Eu fiquei revoltadíssimo. Por mim, eu mijava no David Michelangelo de ódio. Mas é um conceito de que você pagou para ganhar aquela bebida, aquela cerveja, aquele drink. Usar o banheiro é um outro serviço que alguém vai ter que limpar. Então, você que pague também. E o Estado, ele basicamente faz isso, né? Ele fala, ó, esse PVA você pagou para ter o seu asfalto. Mas você também vai pagar uma porcentagem considerável do combustível, de imposto via combustível, porque além do asfalto, tem que ter o semáforo, além do asfalto, tem que ter a lombada. Então, o Estado ele acaba te cobrando de todos os lados para que ele possa sustentar essa vida em sociedade. Mas aí a gente chega, deixa eu
vestir a carapuça aqui, que do nada eu tô dando aula, né? A professora é você, mas não tenho nem... Do nada tá sendo razoável? Não, não Achei posso, Deus maravilhoso. me livre! Não, eu não tenho nem bagagem teórica para ser razoável, eu sou o tiozão do Zap, vamos lá. Mas só que vamos lá. Aí o Estado fala para mim o seguinte, como que isso é democracia? Eu tô aqui na minha casa e o Estado chega e fala, olha, para você consumir a sua luz eu vou te cobrar tanto, para eu retirar o teu lixo eu vou te cobrar tanto, para você comprar aquele arroz eu vou te cobrar tanto, e com esse tanto que eu tô te cobrando, eu vou colocar tal lombada em tal rua. Mas ele não me pergunta se eu quero aquela lombada na minha rua. Ou seja, ele tá pegando meu dinheiro para fazer algo que eu não necessariamente quero. Como que isso é democrático? Exatamente. Isso é exatamente o exemplo de democracia clássico, né? Como a gente está dentro de uma democracia representativa, a partir do momento que eu votei naquele cara, eu estou falando que eu concordo, ao menos em tese, com as decisões que ele vai tomar em meu nome. Então, isso é muito complexo. Por quê? A primeira coisa que é complexa é ensinar para o homem médio, a quem o Eric está tentando representar aqui de forma maestral, que é tentar explicar para o homem médio que... Ah, não, se é burro, eu sou bom. Gente. Inclusive, nem faço muita força, né? Mas assim, ó... Isso, nasci pronto. É difícil explicar para o homem médio, que é o jeito bonito de chamar de homem Homer Simpson, que é o cara da metade para baixo, né? Aquele cara que não entende muito, que ele quer tomar a cervejinha dele no final de semana e ser levado como uma boia. Inclusive, escrevi um artigo maravilhoso sobre isso. Quando for publicado, eu falo aqui sobre o sábio ignorante. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas vamos lá. Os alunos de Olavo de Carvalho. Exatamente. É o cara que... Não, porque o aluno do Olavo de Carvalho é pior do que o esgoto mesmo. Eu falo o cara que é realmente especialista em uma área, é uma referência, então vamos supor... A gente levou 12 minutos para ofender pessoas esse episódio. Eu acho que tá bem bom. Cada dia melhor. Cada dia melhor. Um dia teremos um episódio de 1 hora sem ofender ninguém. E ganharemos um Emmys por isso. Vamos lá ganhar o troféu imprensa do Faustão do Luciano Huck. Então vamos lá. Sim, o cara é engenheiro, um mestre de engenharia. Exato. E ele é perfeito naquilo. Ele realmente é uma referência. E por ser uma referência naquilo, ele parte do pressuposto que ele é bom em tudo ou que ele pode opinar em tudo. Esse é o sábio ignorante. Vamos dar um exemplo aqui, já que a gente já começou a falar mal dos outros, a gente fala agora. Moro. O Moro diz que é capaz de ser presidente do Brasil. Por quê? Porque ele passou num concurso público. Ou seja, uma chancela que foi dada para ele através de uma prova faz ele se iludir que ele consegue governar um país, consegue compreender isso. Eu não estou desmerecendo a aprovação dele, apesar de achar ele um péssimo juiz. Ainda bem que não é mais. Mas, e falo como advogado, tá? Mas ele não tem condições nenhuma de ser presidente. Um doutor em direito, diga-se por sinal. Exatamente. Você estudou muito para poder falar isso. Exatamente. Eu não estudei nada e acho um Moro idiota. Não é nem birra, nem nada. Um cara que ele é incompetente mesmo. Você lê Mas você tem que ver que a corrupção... E é esse o sábio ignorante que é o nosso personagem nesse artigo que eu escrevi. Por quê? Porque isso é retirado lá do Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol. Por quê? Porque realmente esse é o pior problema. Além do Moro, a gente tem um outro cara que também deu-se a falar sobre tudo, que é o velho da Havan, né? Que eu não sei o nome dele e, para mim, se olhar na identidade, é velho da Havan mesmo e não tem problema. O velho da Havan, ninguém nega que ele seja um bom empresário, que conseguiu expandir o seu negócio. Só que o fato dele ser bom empresário não diz que ele é um grande jornalista. Mas ele vai falar mal de jornalista. Ele vai falar que o jornalista fez a pergunta equivocada, que o jornalista não poderia ter falado aquilo assim. Mas quem te disse que tu tem opinião formada para também se deixar como sábio? Isso. Então, assim, todos nós somos sábios ignorantes em algum ponto. Mas o sábio ignorante é aquele que, não sabendo disso, se acha sábio em tudo, por ignorar as suas as grandes falhas de conhecimento que tu tem.
né? Então, assim, eu não estou falando do jornalista clássico que ele precisa entrevistar o advogado, ele precisa entrevistar o nutricionista, não sei o quê, então ele precisa conduzir aquela entrevista mesmo não sabendo profundamente do tema. Esse não sabe ignorante, pelo contrário, o cara sabe que ele é um ignorante daqueles temas, mas ele aprendeu a perguntar, aprendeu a fazer com que a conversa flua da melhor forma. Não sabe ignorante, não. É o dono do Madeiro que, quando começou a pandemia, ele falou assim, ó, vai morrer 5.000 pessoas. Só que, cara, se você conseguiu fazer um negócio de sucesso, tá bom, parabéns. Isso não chancela que você seja bom em todas as suas opiniões. É claro que numa conversa de boteco, se eu falo isso, o que os sábios ignorantes da mesa falarão? Isso é censura, então quer dizer que eu não posso opinar sobre tudo? Não, tu não pode, pô. Opinar tu pode, porque todo mundo pode falar a burrice que quiser, mas se vender como sábio por aquilo não dá. Que é o que o Moro está tentando fazer hoje. Ele fala assim, ó, eu combati a corrupção. Primeiro que juiz não combate nada. Juiz Ou não deveria, recebe... né? Não deveria de forma nenhuma. O juiz recebe uma ação penal e ele vai conduzir até sentenciar, só isso. Ele não vai vestir a capa do Batman, botar a cueca para fora da calça do super-homem e vai ser um grande... Não é, gente, para. Então, assim, ó, nós três que somos românticos em relação à Constituição, que somos românticos em relação à democracia, que sabemos de todas as falhas, a gente sabe, a gente consegue citar 1 milhão de falhas aí, a gente é romântico ao ponto de falar, nós queremos que a democracia continue andando para frente. E é mais difícil ainda explicar para o cara que nem é sábio ignorante, porque ele é ignorante em tudo, ele é uma boia jogada ao mar, levada para qualquer lado, como diria o filósofo Martinho da Vila, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu explicar para ele que o tributo, para além de tudo, não é direcionado ao meio-fio da tua rua. Márcio, então quer dizer que eu pago o IPVA e ele não é para construir estrada? Não. Né? Ele vai criar um grande bolo de dinheiro e aquilo tem um orçamento anual que aí você pode acompanhar. Inclusive, estava dando briga até um dia desse lá na Câmara e no Senado. Vai sair um orçamento, aquele orçamento é público, falando, ó, nós vamos gastar 1 bilhão aqui, 100 milhões aqui, 300 milhões ali. Esse é o teu dinheiro, é o dinheiro que vai ser arrecadado durante o ano e vai ser gasto com aquilo. Márcio, como é que eu sei se vai ter concurso ano que vem do meu sonho? Tem que estar no orçamento. Márcio, como é que eu sei que vai fazer asfalto na minha rua? Tem que estar no orçamento. Mas daí tem que ler, Márcio. Aí tem que ler. Aí eu pedi demais, né? Aí vai ter que ir lá no orçamento olhar? Mas a gente tá falando agora há pouco de gente ignorante. Aproveitando, Kelly, como que você... Eu só queria fazer uma ofensa. Eu ainda não tinha ofendido ela hoje. Gratuitamente, assim. Do nada. Como que você explica essa divisão de eu dou meu dinheiro para que um burocrata decida... Eu dou não. Eu sou obrigado a dar meu dinheiro para que um burocrata decida como aplicar. Como que você explica para um Zé Ruela, eleitor de Bolsonaro, de Sérgio Moro, de Amoedo, que isso não é roubo? Tá, eu vou inverter a pergunta e vou jogar para o Márcio. Vou falar assim, Márcio, o que ia acontecer se Falei que era não ignorante? Não sabe nem responder. Se a gente não tivesse impostos, a partir de hoje não se paga mais impostos, nenhum tipo de imposto. Não tem imposto sobre serviços, não tem imposto sobre produtos, não tem imposto sobre folha de pagamento, não existe mais imposto. O que vai acontecer com o país? Aí acaba o roubo do Estado perante o cidadão de bem. Vamos lá. O anarcocapitalista acredita que imposto é roubo. Então, não tem mais imposto. E os neoliberais estão entrando em massa agora no nosso podcast, porque ouviram só esse trecho aí e já achou que a gente é pró-neoliberalismo, né? Estado mínimo... Mas nesse momento eles estão limpando o dedo, que tá tudo sujo de cheetos, né? Então... Estão pedindo para a mãe para usarem por mais 12 minutos o computador para poderem digitar. Então limpa o dedinho assim, ó, você não suja o notebook, a mamãe briga, tá, narcocapitalista? Vai lá. Beleza, Marcos. Então assim, a pergunta é muito boa, por quê? Porque quem é partidário de um Estado menor vai falar o quê?
quanto menor o Estado, e o Ortega y Gasset, esse cara que eu citei agora é um deles, né? Quanto menor o Estado, mais surgem possibilidades da sociedade evoluir sozinha, não sei o quê. Sim, e toda vez que a sociedade se ferra, ela vai gritar para o Estado pagar a conta, como aconteceu. Estados Unidos, eu conto um negócio recente. Recentemente, o governo do Goiás teve uma ideia maravilhosa de terceirizar, vou botar bem entre aspas, que eu não quero perder tempo explicando como é que foi lá as OS, lá, o CIP, tudo, mas terceirizar a saúde pública, por quê? Porque toda vez que eu terceirizo, vai melhorar tudo. Essa é a regra do liberalismo, né? Se eu terceirizar a saúde, moleque, a saúde vai ser de primeiro mundo. O negócio, meu querido, é que saúde demanda dinheiro. Dinheiro demanda o quê? Lucro. Lucro demanda o quê? Ou precarizar o serviço ou aumentar a quantidade de pessoas usuárias daquele serviço. Gente, pelo amor de Deus, eu fui diretor de uma empresa por quase 5 anos da minha vida. Eu estou falando aqui, não é como o sábio ignorante que sabe de direito está falando de gestão, não. Trabalhei como gestor a vida toda. Então, vamos lá. Toda vez que a gente fizer a conta tem que ser o quê? Positiva para quem investe dinheiro, senão ninguém investe dinheiro, porque ele espera obter daquilo lucro, ok? Nada contra empresário, eu não vou ficar aqui pintando de comunista, porque não sou um cara de centro-esquerda, e toda vez que eu posso me aproximar do centro, eu sempre vou me aproximar, e toda vez que eu ver que o centro está tendendo à direita, eu vou me buscar na esquerda para que a gente volte a olhar para o social. É isso. Tá? Ai, você é petista? Não, você... Não, gente, centro-esquerda. Aprenda o que é espectro de votação, o que é espectro social, em qual espectro você se encontra. Se você tem dificuldade em entender isso, volta 2 casas e lê. Você está no espectro de jumento, é esse espectro. Exatamente. Você consegue entender isso. Então, assim, ó, é importantíssimo que a gente tenha essa exata noção. Então, quando eu te falo, um Estado sem impostos, ele não existe, tá? A primeira coisa é, um Estado sem tributação não existe. Por quê? Quem vai pagar o salário? É você? Então isso é tributo. Ah, não, a gente vai rachar quando vai pagar. Isso é tributo, meu brother. Você consegue compreender? Ah, mas só paga quem quiser. Isso é tributo. Não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um aplicativo anarcapitalista. Aplicativo, e toda pergunta que fizer aparece no meu celular e eu marco sim e não, e eu decido o país. Ok, tu sabe quanto é que custa um aplicativo, meu querido? Não sabe. Você sabe quanto custa segurança em um aplicativo? Tu também não sabe, porque tu é burro. O que o Monark defende. É algo muito parecido com o que o Monark defende. Exato. E ele fica dizendo que tudo poderia ser decidido pelo aplicativo. Aí eu só pergunto uma coisa. Como que você vai garantir que o miliciano não vai botar a arma na tua cara e dizer, vai, vota do jeito que eu quero? Exato. Você já viu... Se a gente tiver tecnologia, ainda assim não dá. Já viu as fazendas de robôs que fazem postagem no Twitter? São assim, 50 mil celulares, o cara vai ali clicando e ele vai mandando e vai os robozinhos lá falarem assim, o Eric matou uma pessoa. Aí sobe a hashtag... Não conta! Sobe no TT Mundial do Twitter. Olha aí, é verdade. Se tá no Twitter, é verdade, né? Quem não acredita no Twitter, acredita em quê, né? Então, assim, entenda, meu querido. Eu vou ali, no Sol Nascente, que é uma cidade próxima de Brasília, onde eu moro, é uma cidade satélite, e vou lá e falo assim, galera, preciso do seu CPF para tirar um celular e vou pagar para você aqui R$50 por mês. Aí o cara fala, cara, R$50 é a metade do meu botijão de gás. Toma aí. Aí eu vou lá e pego lá e faço 800 mil pessoas morando lá, 800 mil celulares. E eu vou ser o dono daquele... Então para de se iludir que existe resolução fácil para problemas complexos. É claro que nós 3 aqui conversando queríamos que o mundo tivesse no nosso celular, que a gente decidisse e apertasse. Eu não queria, pô. Isso é o mundo. Só que a gente não é imbecil. A gente sabe que isso hoje é impossível. Por quê? É só botar a retina, beleza. O cara vai lá e copia a sua retina. Arranca seu olho e bota lá para que... Digital, o cara vai lá, corta teu dedo.
paga R$200 por dedo e tu corta teu dedo lá, mesmo que tu saiba que isso daqui foi o que te diferenciou das outras espécies, tu corta por quê? Porque tu é burro, tu nem Mas sabe o que é. não tem médico que tava vendendo lá, colocando digital de silicone esses tempos para registrar presença em hospital? Qualquer coisa burlável. Se você não sabe qualquer coisa burlável, você é um imbecil. Qualquer coisa burlável. Acabou, Exato. ainda mais na nanotecnologia. Então, assim, e isso custa dinheiro. E para ter dinheiro, a gente teria que socializar o custo do aplicativo. Tu vai tirar dinheiro do teu bolso e vai passar para o Estado? Vou. Vai mesmo? Vou. Você tem certeza que você vai? Vou. Então isso é tributo, meu brother. Para de se iludir, porque isso é tributo. Ou você acha o quê? Que vai vir o Jeff Bezos, ou vai vir o cara lá do Não Olhe Para Cima e vai criar um aplicativo totalmente seguro na mão de um particular. Para de se iludir, é a mão invisível do mercado, Márcio. Não é na mão de um particular, é na mão invisível do mercado. Que vai te enforcar e estapear sua cara. Que é um particular. O Estado é autoritário nesse ponto. Ele chega para você e fala assim, Lucas, fecha a porta do quarto, por favor, e eu pedi para você não sair. Vamos que eu tô gravando. É isso que é o Estado, entendeu? Agora vai aparecer uma criança triste entrando de novo porque desobedeceu o tio. Agora continua. Isso. Tá, mas então vamos lá. A gente chega à conclusão de que a gente precisa dos impostos. É um fato. Para viver em sociedade, precisamos pagar impostos. Mas aí, então, o que é melhor a gente pagar? A gente pagar impostos, por exemplo, sobre tributo sobre produtos e sobre serviços, ou pagar impostos sobre renda? Qual que é o imposto mais justo para se pagar? Hoje o imposto mais justo que a gente tem no Brasil é o imposto de renda. Aí você vai falar, não é justo. É justo sim, meu brother. Se você ganha 1 milhão, você paga 27,5% sobre aquilo. Se você ganha 10 mil, 15 mil, você paga 27,5% sobre aquilo. É justo, né? O cara está perdendo 27,5%, né? E o cara que ganha menos vai pagar 21, 22, 15, né? É justo. É injusto que alguém ganhe R$1 milhão. Pô. É isso que tu não quer discutir. É injusto que alguém ganhe 10 milhões de reais e tu ganhe 10 mil e tenha que perder 27,5%. Isso é injusto. É por isso que quem é de centro-esquerda vai falar, tem que ter um salário mínimo decente? Sim, também tem que ter um salário máximo. Por quê? Porque tem gente que ganha dinheiro suficiente para viver uma vida toda, os netos, os bisnetos, os tataranetos, sem nunca precisar pregar um prego numa barra de sabão. Ah, mas ele fez tudo para garantir aquilo. Para de se iludir, bro. Para, acorda, né? Para e acorda. Bate a cabeça na parede aí, sem se machucar. Se machucar, não foi eu que mandei, eu vou ficar feliz, é claro. Mas assim, ó, bate a cabeça na parede um segundinho, que seja, e fala assim, ó, como o Jeff Bezos ficou rico. Aí você vai falar lá, ele vendia banana na feira. Assim, para. Cada um conta a história que quer, né? Cada um conta a história que quer. O Silvio Santos ficou rico engraxando sapato. Foi, né? E não foi nunca, de forma alguma, fazendo um negócio que é ilegal, que é loteria, que para todo mundo é proibido, menos para o Silvio Santos. Então, assim, não foi assim, gente. Não foi ele comprando um banco lá e quebrando o banco e deixando várias pessoas. Não, gente, é um gênio da comunicação, né? Vendia caneta e ficou rico. Então, assim, gente, para de se iludir sobre o discurso. Discurso é o seguinte, é o Lattes, né? A vida não cabe no Lattes. É uma pichação que eu vi uma vez na parede que é maravilhosa, né? A vida, Lattes, para quem você que não entende, Lattes é a linguagem que o Joey, meu cachorro, fala. Também. E ele fala até outra língua, que é o latim. Meu Deus. Desculpa, Kelly. É a proximidade. O Eric desperta o pior do Márcio. Estou aqui para despertar o pior de todos os ouvintes também, como vocês podem perceber. Exato. Então, assim, é importante que a gente pare de vangloriar a história que se conta. Por quê? Porque a história que se conta está na mão de quem escreveu. Quando a gente fala que o Deus da guerra é o Deus que vence, é óbvio. Se eu sou cristão, entro em guerra contra o mundo muçulmano e eu ganho, o que eu vou falar? Que Javé, Jeová, desceu dos céus com línguas de fogo e alimentou as escopetas que já não tinham balas. E aí
eles começaram a correr, mas as balas faziam curvas no sopro do Espírito Santo. Eu vou falar qualquer coisa que eu quiser para justificar porque eu ganhei. Mas, na verdade, o Deus da guerra sempre é o Deus de que ganhou. Por quê? Porque tu vai falar. Uma das belezas do cristianismo, em especial, é essa. O cristianismo é a única religião do oprimido que se tornou a religião do opressor. Que isso não é normal mesmo, né? A religião do opressor sempre se sobrepõe à do oprimido. E não, teve um opressor que se converteu lá ao cristianismo e ele começou a oprimir para cima, para o lado, e acabou que a religião do oprimido virou a religião do opressor. O cristianismo nunca oprimiu ninguém, Márcio. De onde você está tirando isso? Inclusive está... só amor. Inclusive, Jesus Cristo, gente. Inclusive, estava ouvindo uma música maravilhosa um dia desse, e tinha uma frase na música que dizia assim, é um rap, tá, gente? Eu já falei, eu sou bem de periferia, eu adoro rap, tá? E ele falava bem assim, portando ouro sem meter os canos, se me prender... ele falava uma coisa assim, eu não posso roubar como Vaticano, pois se me prenderem, não vão dizer que eu sou um santuário, né? Porque assim, ó, os caras constroem todo um mundo lá baseado no roubo, mas quando você acusa, eu falo, não, mas isso aqui é um santuário, né? Agora, e isso é maravilhoso do anarcocapitalista e do imbecil coletivo, que é assim, ó... Que é a mesma pessoa. Exato. Você pergunta assim, não, é porque o imbecil coletivo ainda é maior, né? O anarcocapitalista não consegue chegar a tanto, né? São 13 meninos criados pela avó que acham que podem mudar o mundo. Jorginho queria ser radical, mas sua mãe não deixa. Ele virou anarcocapitalista. Então, assim... A Kelly nesse episódio não tá falando nada, ela só tá ouvindo. Ela tá chocada só. Eu tô um pouco chocada. Eu tô um pouco chocada. Mas é maravilhoso por quê? Porque, assim, o imbecil coletivo, ele vai falar bem assim, o anarcapitalista em especial, não paga impostos, porque é roubo. Mas se um cara roubar um saco de arroz, ele é bandido. Ele não consegue compreender essas nuances que são muito simples de serem entendidas. É assim, ó, eu posso roubar para comer? Não. Mas eu posso não pagar impostos porque o Estado está me roubando? Sim. Então para você ficar é bandido. rico? Então isso. Você é posso bandido. não pagar imposto só para ficar rico? Mas o cara não consegue compreender, porque ele é limitado e ele não consegue compreender. Ele vai falar assim, não, mas aí você está falando de coisas diferentes. Eu falo, não, estou falando exatamente da mesma coisa. Até porque existe imposto sobre alimento, né? O preço do alimento também é embutido de impostos. Então, se o não paga impostos vale, então, em tese, o cara que rouba para comer está fazendo certo. Exato, e a desculpa é a mesma, né? E é isso que o cara não consegue entender. Eu falo assim, ó, eu não tenho por que pagar impostos porque eu estou sendo roubado. E o cara fala assim, ó, eu não tenho por que não roubar comida porque eu estou passando fome. Aí o cara fala assim, mas isso aí merece cadeia, né? E se for preto, pobre e prostituta, aí que tem que ser. Hoje, esses imbecis que a gente mantém nas redes sociais, sabe-se lá porque eu acho talvez por um carinho, o cara escreveu bem assim, porque era um texto compartilhado falando por que o filme do Cazuza ensina mal às nossas crianças, que um jovem que usava droga, que era rico, é um exemplo, não sei o quê. Mas, tipo assim, Tim Maia, meu brother, foi preso, bandido. Os maiores ídolos da nossa música, graças a Deus. Djonga, rapper, vendia droga para sobreviver. Hoje é uma referência na música. Tu acha o quê? Olha, uma que boa maneira de falar, viu? Ele empreendia no ramo de entorpecentes. Então, assim, ó, tu acha mesmo que teu mundo é essa bolinha aí que tu criou, né? Claro eu tenho um bom exemplo, Márcio, porque, por exemplo, a gente, as pessoas que acreditam que imposto é roubo são contra o tráfico, geralmente, porque eles acreditam, eles podem até ser a favor da descriminalização, mas se quando eles veem a polícia subir no morro e metendo bala no traficante, eles acham que tá tudo certo. Ou nos supostos traficantes, melhor colocando. E sendo Bota assim... supostos aí. Pois é. Sendo assim, se a gente for ver, quem que proíbe o cara de vender a droga? O Estado. É o mesmo Estado que diz que você tem que dar uma parte do teu dinheiro.
Se você desobedece o Estado não dando uma parte do teu dinheiro, logo você não pode ser contra quem desobedece o Estado vendendo algo que o Estado considera ilícito. Porque a gente está falando da mesma entidade, do mesmo ente que é o Estado. Então, Perfeito. se você defender o anarquismo puro, você tem acho você um completo imbecil ainda, mas você tem pelo menos um senso lógico. Mas se você defende para um e não para outro, você é hipócrita e um completo idiota. Mas agora, só um ponto que eu acho que a gente está deixando escapar e que a gente não pode não falar sobre impostos e democracia, porque a gente acaba sempre indo para outros lados. A democracia custa caro. A democracia custa caro. O sistema de eleições é caro. Eu sou contra dar dinheiro do Estado para votar. Ou você vai dar do Estado ou vai dar dinheiro das empresas. Acabou. O que acaba sendo muito pior, né? Ou a empresa vai comprar o deputado, que é essa a palavra correta de se usar, ou o Estado vai bancar. Aí você, mas daí usa o dinheiro dele. Não, não dá. Não é assim que o mundo funciona. Só os ricos não podem se eleger. Ponto. Enfim. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, viver em sociedade custa caro, porque como eu falei mais cedo, para passar, imagina ter que fazer um plebiscito para passar um esgoto na rua. Mas para fazer o plebiscito precisa de um sistema. Tem que ter um sistema, alguém tem que fazer esse sistema. Alguém vai ter que ser pago para fazer esse sistema. Daí tem que ter acesso à internet. Alguém vai ter que pagar esse acesso à internet. Como que tudo isso vai se desenvolver? É o imposto que o Márcio estava falando lá atrás. É importante a gente deixar isso claro. Por isso que imposto e democracia estão diretamente ligados. Apesar de que imposto é roubo e se eu não pagar, o Estado me mata. Eu tava explicando essa lógica. Eu queria entender essa lógica do Estado me mata se eu não pagar imposto, porque assim, a gente vê grandes sonegadores que estão aí vivendo a vida plenamente, assim. Mas se você tem 11 anos e mora na casa da sua avó, faz sentido essa lógica. Entendi. A lógica é a seguinte: o Estado te cobra imposto, você não paga. E se você não paga, o Estado te prende. Primeiro que não prende, mas ok. Pois é, o Estado te prende. Vamos quando o Estado vai te prender, se ele for invadir a sua casa e você for exercer o seu direito à propriedade privada e tentar impedir os oficiais do Estado de adentrarem a sua casa, nesse momento você pode entrar em confronto com a polícia, que a polícia é mais treinada, logo ela te mata. Por isso o Estado é roubo. Se você não cede, o Estado te mata. É essa a lógica. Esse, assim, vou exercer o meu direito à propriedade privada, entrar em contato com a polícia vai me matar. Mas aí você tá falando de uma pessoa de que cor? Porque se for uma pessoa branca como a gente, isso já não acontece. Então vamos lá. O que? Você tá falando que a polícia no Brasil é racista, Kelly? Da onde você tirou isso, Kelly? Meu Deus, que absurdo. Você fala isso porque você é comunista. Você fala isso porque você é comunista. Óbvio. Você é a favor de bandido. Tá? Eu não sou a favor de bandido. Eu não sou a favor de bandido e eu só defendo que o filho do presidente da República, que ganha apenas 30 mil reais por mês, consiga ter uma mansão de 6 milhões de reais sem explicar de onde veio esse dinheiro e tenha uma elevação patrimonial inexplicável diante dos marcos legais. Investiu na bolsa. Criptomoedas. Registrado. De maneira não registrada, Bitcoin. Mas daí eu ignoro o Flavinho e a corrupção da família Bolsonaro. Não, isso aí é Bitcoin. É Bitcoin. Ele botou R$10 quando o Bitcoin valia nada. E hoje ele tem uma fortuna. Ele tem 6 milhões. Inclusive, eu vi isso no vídeo do YouTube. E vocês que estão assistindo um episódio sobre democracia tentando ficar menos burro, você devia estar vendo um vídeo no YouTube de como ficar milionário colocando R$10 na nova criptomoeda que vai lançar aí. E vai estar piada todo mundo, como sempre, né? Então vamos lá. O mais importante... É o Talkcoins. Comprem. Talkcoins. Exatamente. Esse podcast vai ficar tão grande, maior do que o Flow, né? Porque as pessoas adoram informação que é pesada de ser refletida. A gente fala de uma forma aqui muito sutil, alegre, a gente faz piada. Não ofende ninguém. Mas o que a gente está falando aqui é de uma profundeza gigantesca. Então, assim, se tu parar para refletir 5 minutos aí sobre o que a gente está falando, eu espero do fundo do meu coração que você mude a sua cabeça caso você discorde do que a gente está falando aqui, porque a gente está falando tudo aqui com embasamento científico, tá? A gente não está nada de achismo aqui, com exceção do Eric, que volta não, traz eu me embasei no Zap. Né? Traz uma pérola do achismo até para a gente ter base de discussão. Aqui a gente está construindo argumentos com base científica, tá? Não é tipo o que eu acho.
Até porque o que eu acho não faria com que o podcast durasse 2 segundos no ar. Mas a gente está aqui construindo conhecimento, que é complexo, né? Mas depois que a gente faria, porque eu sou um gênio. Mas é porque você é um sábio ignorante, porque você conseguiu sucesso na sua carreira, e aí você acha que pode falar sobre tudo. De padeiro. Inclusive, o próximo podcast pode ser Democracia e Big Brother, que já estreia o Big Brother e a gente precisa estar nos Trend Topics. Eu acho que tem que ser o episódio de estreia do Talcracia, o episódio Com certeza. Democracia e Big Brother, certeza. Então, assim, para a gente andar aqui dentro do tema, o Eric estava trazendo essa questão que é extremamente importante, que é: não existe Estado sem tributos, ponto. Mas, ponto. Não tem que discutir, ponto. Viver em sociedade custa e custa muito, e eu te dou um exemplo muito claro, que é esse novo tributo que foi criado aí há alguns anos atrás, que é a contribuição sobre iluminação pública. Por quê? Certo dia, estava eu com a minha esposa, fomos a uma cidade próxima de Brasília aqui com o nosso filho, e na volta, a gente voltou à noite, nunca tinha passado ali à noite. E ela me falou assim: nossa, como é escuro aqui, né? E eu falei para ela: sim, porque iluminação pública custa muito dinheiro, por isso que a gente não ilumina estrada. Como assim a gente não ilumina estrada? Sim, pega teu carro e vai pegar a BR-00 até a outra, aí você vai ver vários trechos de estrada que, se você não tiver um farol, né, você não consegue andar. Você fala: mas isso é um erro do Estado? Não, é porque existe dinheiro mais importante do que iluminar aquela parte naquele momento. Porque iluminar custa dinheiro demais. Márcio, custa não, custa sim. Quanto é que tu paga de energia? Eu pago 90, 120, eu lá em casa pago um absurdo que minha esposa não me ouça, porque eu tenho 2 aquários e eles têm aquecedores. Então, a água tem que ficar na temperatura. Então, é um chuveiro ligado 24 horas por dia, né? Aí minha esposa fala assim: nossa, a conta de luz aumentou, né? Veio R$500 esse mês. Nossa, que absurdo. Deve ser a bandeira 2 aí do governo. A crise hídrica. Então, assim, olha isso. Então, são lâmpadas acesas na tua casa durante alguns dias, geladeira, cara. Agora, pensa isso macro. Iluminar Brasília, iluminar São Paulo, né? Iluminar o Rio de Janeiro. Isso custa muito dinheiro, porque tu acha o quê? Que o governo te cobra por energia porque ele é malvado ou porque aquilo tem custo? Não, gente, o hidroelétrico é só tu botar 3 rodinhas lá, vi um vídeo no Facebook ensinando como fazer uma hidroelétrica caseira, e aí é super tranquilo. Você bota lá 3 bambu rodando e a sua casa ilumina lá a cidade. Não, gente, custa dinheiro. Dinheiro. Manutenção custa dinheiro. Você já andou por aí, acabou a energia na tua casa, tu liga lá xingando, e aí você vê um cara lá pendurado no poste, armando lá porque desarmou. Aquilo custa dinheiro, né? Então, iluminar publicamente custa dinheiro, e aí o Estado não conseguia mais pagar sozinho. E ele falou assim: vou criar uma nova taxa de iluminação pública, só que a taxa, pelos ditames tributários, ela precisa ser direcionada. Nem vou dar aula de direito tributário aqui, porque é mais complexo. De democracia já dá vontade de chorar. Se eu falar de tributário aqui, vocês nunca mais voltam. Não, a taxa ela tem que ser específica, ela tem que ser direcionada. Então, assim, se eu cobro uma taxa do Eric, é do Eric. A iluminação pública ela não pode ser cortada. O Eric hoje usou 3 postes e meio e a Kelly usou 12 postes,7. Não, a iluminação pública ela está ali ligada. Você vai usufruir dela, mas não dá para medir. Então, a taxa foi considerada inconstitucional pelo STF, e até que chegaram a essa solução, que foi uma nova espécie tributária chamada contribuição de iluminação pública. Por quê? Porque iluminar a cidade custa muito dinheiro. E nós precisamos socializar esse custo. Ou a gente faz o clássico, o quê? A gente volta para aquelas torrezinhas de diesel, né? Com uma lamparinazinha. E só que eu vou ter que te dizer uma coisa muito triste. Diesel também custa dinheiro. Fósforo também custa dinheiro, né? Então, assim, se iluda não, né? Se você é contra os impostos e se você não paga impostos, tributos, porque você é contra, você é só um cara que está à margem da sociedade, mais conhecido como marginal, bandido,
Safado, salafrário, né? Então, assim, ó, para de se iludir que você é você estava na caverna de Platão, você saiu lá fora, viu a luz, voltou e está dizendo para todo mundo que você viu a luz. Não, você é um imbecil. Você está dentro da caverna de Platão ainda e não percebeu isso. Por quê? Porque tu tá olhando para a luz e tá achando que a luz da fogueira que está atrás, na verdade, é o quê? É o Estado te roubando. Então, assim, ó, você precisa amadurecer, né? Volta e meia eu encontro esses meninos de 12, 13 anos aí que eu vi criança, né? Eu tô um idoso já. E aí eles falam, e aí, tio Márcio? E aí, meu brother, beleza? Você é professor de direito, né? Eu falei, sou sim. Ele falou, pois é, imposto é roubo. Eu falei assim, é mesmo. E infelizmente eu sou contra a violência infantil, senão você estaria levando uma porrada. Mas aí a gente já. Vamos lá, tudo custa dinheiro, imposto é importante e tal. Mas a gente tem algumas situações, por exemplo, o quão democrático é existir isenção fiscal para time de futebol e igreja, por exemplo. Pois é, a isso aí. Time de futebol não tá certo, mas a igreja tem que estar, porque Deus é algo sagrado. Eu não tô falando de cristianismo, eu tô falando de Deus. Entendeu? Eu vou defender aqui a isenção de tributos para a igreja. Você vai falar, mas você está doido? Não. Eu vou defender por quê? Porque se a igreja é socializável, ou seja, você paga o dízimo para socializar a convivência em comunidade. Ou o trismo, né? Porque eu fui checar e realmente isso existe desde 2010. Olha Ou faz um trisal com o pastor, o padre e o rabino. Tá, whatever. Possibilidade. Desculpa, Beleza. Márcio, continue. Eu ia falar um trocadilho genial, mas o trocadilho genial não veio, então eu fiquei calado. O que tem o Silas? É dele, né? Mas eu ia falar Silas alguma coisa, ou mais fala, Aya, mas não funcionou nenhum. Aí eu falei, se a gente ficar pulando essas coisas, a gente vai se lascar daqui a pouco. Se lascar. Então, assim, já também seria uma bitributação, ou seja, eu estaria sendo tributado 2 vezes, porque sou eu quem mantenho a igreja, né? Então, se sou eu, membro daquela igreja que a mantém, o fato de ter tributação, eu estaria sendo tributado 2 vezes sobre a mesma coisa. Existem pessoas que, mesmo dizendo que são de alguma religião, aqui no Brasil tem um fenômeno que eu acho maravilhoso, que é o do católico não praticante, né? Que é o cara assim, eu sou usuário de cocaína não praticante. Né? É tipo, não faz sentido, né? Ou você é ou você não é. Eu sou alcoólatra não praticante. Né? Eu bebo, mas eu não bebo. Eu acredito nos poderes sociáveis da bebida, mas eu evito. Tá? Né? Então, assim, o fato dessas pessoas não contribuírem para a igreja faz com que algumas pessoas estejam sendo tributadas sem necessariamente estarem frequentando alguma religião. Por isso que hoje, Márcio, eu sou a favor, sim, disso. E a segunda coisa é que algumas religiões viraram empresas. E aí, como as empresas também, se elas têm direcionamento para os fins da religião, são a extensão dessas isenções aí tributárias. Então, é importante que a gente lembre isso. Se nem todos são ou seguem alguma religião, eu não posso obrigar ele a pagar para que aquelas religiões funcionem. Então, sim, hoje eu sou a favor da tributação, mas ainda acredito que exista uma construção lógica para que elas não sejam tributadas. Os times de futebol vão na mesma ideia das religiões. É tipo, que futebol no Brasil é religião mesmo, né? Inclusive, se você não torce para o Fluminense, vai direto para o inferno, né? Porque o melhor. Desculpa, Márcio, mas só tem você mais 7 que torce para o Fluminense. No Brasil, não, eu acabei de fazer meu filho, então agora é 8. E eu já falei para minha esposa que a minha esperança é ter mais 12. Mas eu torço para o Atlético Paranaense, tá? Também não tem lá 20 torcedores. É o time que a gente nem consegue escrever o nome, que a gente nunca sabe onde é que está o H. Se está no T primeiro, se está no T, se é no diabos fizeram isso? Falando de Deus, consultou Deus? Não consultou Deus, aquilo ali não é de Deus. Aquele H não foi de Deus. Porque Atlético é Atlético. LE e CO no final, né? Não, perfeito. Não quero que concordem comigo. Desculpa. Não quero que concordem. Eu estou falando que existe uma fundamentação lógica que pode ser usada. É claro que é um absurdo que grandes empresas
como a Igreja Universal, que é uma empresa, tenham isenções, imunidades tributárias gigantescas, e vão usar, no final das contas, para gerar mais dinheiro e tal, né? Porque quando foi pensado, e esse é o problema, né, entre minorias e maiorias, foi pensado naquela igrejinha que tem 37 fiéis, que tem um pastorzinho Era que isso rala que pra aí que eu caramba. ia chegar, porque aí você precisa de um templo todo construído em ouro para, né? E aí você vai isentar o imposto de renda para quê? Para construir templos de ouro? Eu vi uma reportagem anteontem, ontem na internet, falando que Brasília é o local onde mais as pessoas ostentam riqueza sem serem ricos. Kelly e Eric estavam aqui há pouco tempo, sabem que isso é uma verdade, né? Tem gente que está no cheque especial, mas o filho estuda na escola americana, R$ 7.000 de mensalidade, porque ele precisa mostrar para a sociedade que ele é rico, bem-sucedido e tal. O cara compra uma BMW em 60 mil vezes, paga E mora de 20%. aluguel na Asa Sul. Exatamente, tudo A gente tinha isso. vizinhos assim. Não, o clássico, né? E se Um, você inclusive, que eu perguntar tenho para ele. certeza absoluta que é bolsonarista. E, Branquelo, careca, alto, uma cara de bolsonarista, uma cara. e se Nossa você Senhora! perguntar para ele por que ele não tem um imóvel próprio, ele vai falar que, segundo os maiores especialistas, ter imóvel é perder dinheiro. É claro que Mas essa esses pessoa mesmos especialistas falam tem que você imóvel. parcelar, Um financiar um carro carro. de 100 mil também não é perder dinheiro, mas enfim. Exato. Mas todos eles têm carro parcelado e têm apartamento parcelado. Por quê? Porque no Brasil a gente tem o fenômeno do cara que é contra a vacinação porque está vacinado, né? São coisas assim absurdas. Um dia desse morreu uma defensora lá da não vacinação nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não Nossa, morre que por quê? dó! Não morre por quê? Porque esses imbecis que estão falando para você não se vacinar estão vacinados. Né? Então, assim, cuidado. Não morre Cuidado porque, com. além de imbecil, é hipócrita. Exato. E assim, cuidado com os arautos da verdade. Então, no Brasil, Kelly, há uma necessidade de ostentação. Então, se existe um templo de ouro, é porque existe um público que quer entrar num templo de ouro. Né? Isso é típico da sociedade capitalista que a gente tem, que você é o que você demonstra que você é. Se você entrar aí na internet e digitar como ganhar dinheiro na internet, vai ter vários caras que aprenderam a ganhar dinheiro na internet, que é o quê? Te ensinando a como ganhar dinheiro na internet. Então você faz o curso dele, aprende como ganhar dinheiro na internet, que é o quê? Fazer um curso ensinando alguém a ganhar dinheiro na internet. Aí você lança o curso, aí você engana 300 pessoas e aquelas 300 pessoas vão fazer o curso e vão enganar mais 300 e a gente faz uma pirâmide de gente que ficou rico ensinando as pessoas a ganhar dinheiro na internet, ganhando dinheiro na internet e ensinando a ganhar dinheiro na internet. É um absurdo. Então, Mas, assim, o mundo é é só pra gente voltar à questão dos impostos, mas e igreja, porque por o seguinte. Ok, a igreja tem isenção porque ela é algo social que... Hoje eu não tô conseguindo fazer o papel do tiozão muito. Tô vendo. Você, É, inclusive, Tomou está fazendo remedinho comentários hoje? maravilhosos. mas, tomou fazer o remedinho seguinte, hoje. a gente vai gravar mais um, eu vou abrir uma cerveja, aí a gente grava. Fiquei muito triste que a fluoxetina está fazendo muito efeito. Fluoxetina. Pois é. No meu caso é Ritalina mesmo. Ritalina. O que acontece? Ok, eu entendo o impacto social da igreja e por esse motivo ela não paga imposto. Mas aí tem uma questão. O imposto, não pagar impostos sobre o dízimo, sobre as ofertas, eu entendo que seria muito difícil até mesmo descobrir quanto esses abençoados ganham, daí cada um acha o que quer, dos seus fiéis, na base da ignorância ou da fé. Não sei qual dos dois eu penso. Ou os dois, às vezes. Então, não tem como controlar. Eu entendo não pegar o imposto em cima da doação, até porque uma doação é complicado, tal. Mas a gente poderia, no mínimo, cobrar um imposto com base na propriedade dessas igrejas. Um imposto com base no salário dos líderes religiosos dessas igrejas. Porque eu tenho uma história com a igreja Videira, eu digo o nome, lá do Caiuá, que eu era dessa igreja quando eu estava saindo da adolescência, eu fiquei 1 ano e meio lá,
E eu descobri que o pastor, líder dessa igreja, naquela época, em 2011, tirava mais de 9 mil reais por mês de salário. E a igreja no meio da favela, do Caiuá. Então, eu só não estou citando o nome desse pastor para tentar não fugir do processo, talvez eu caia ainda assim, porque eu citei um dia e tudo, mas a verdade Você citou o CPF, o RG, o nome da mãe, e agora tá com medo de citar o nome do cara. É de conhecimento público. O que eu tô falando como advogado, te deixo muito claro que você não está falando nada demais, porque você está falando que ele ganhava 9 mil reais. Qual é o problema disso, né? Eu tive essa conversa pessoalmente, enfim, tinha testemunhas ali, e Deus diz que ele não mente, imagino eu que eles não poderiam mentir perante o juízo. E naquela época o salário mínimo estava 700, 740 reais, eu lembro porque eu ganhava o salário mínimo, eu achei um absurdo o pastor ganhar 9 mil reais, aí era 4 mil e pouco de salário, e mais uma oferta, um dízimo em cima do salário dos obreiros. Coincidentemente a igreja estava multiplicando os obreiros, não sei por que esse pastor estava querendo tanto multiplicar obreiros. Mas enfim, possivelmente, se a igreja pagasse um imposto sobre o tamanho do seu templo, sendo ele alugado ou não, um imposto sobre o carro, porque daí ao invés de comprar carro no nome do pastor, acaba comprando o nome da igreja. Tem igreja que faz isso. Se pagasse o imposto em cima da propriedade e do salário de seus colaboradores, talvez a situação mudasse um pouco. Mas enquanto o que é da igreja está livre de imposto, eu acho injusto. Eu acho que não é democrático. Eu, Eric, que não sou evangélico e nem gosto muito da maioria dos evangélicos que eu conheço, ter que pagar. É verdade. Tem alguns que eu gosto, que eu fui até padrinho de casamento, que eu amo. Mas eles fazem parte da minoria. Eu não tenho nada contra, até pego na mão de alguns. Enquanto a mulher que limpa minha casa é evangélica. E não tem nada contra. Meu Deus! Nem tem gente, só pra constar, nem tem gente que limpa minha casa. Tá só eu, a mulher que limpa minha casa. Mas é só que eu achei o timing perfeito pra fazer essa piada. Enquanto eu sou obrigado a pagar pela fé alheia, eu não acho justo. Ah, mas a igreja faz ação social. Então você abre um instituto em nome da igreja e o instituto a gente conversa. Mas a propriedade da igreja tem que ser tributada, porque eu acho que não é democrático eu ser obrigado a pagar. Porque uma coisa é a rua, o asfalto, a escola, o posto de saúde. A igreja não está nesse mesmo patamar. Então, de necessidade. Tá, e o time de futebol? Qual que é a justificativa? Eu sinceramente não sei, não consigo imaginar. Na teoria, o time no futebol não deveria dar lucro, porque ele é uma agremiação. Então, o que ele é? O time de futebol é como se fosse uma praça pública. O Atlético Paranaense, o Clube Atlético Paranaense, na teoria... Uma praça pública em que você precisa pagar 200 reais de ingresso para assistir um 300. Na final da Sul-Americana eu paguei 300 para o Atlético. Que praça pública é essa, pelo amor de Deus? Mas na teoria, o clube, ele é um centro de encontro da comunidade. Os clubes surgiram assim, onde a comunidade se une em prol do esporte para desenvolvimento social daquela comunidade. É assim que surgiu, mas o futebol virou outra coisa. Então eu acho que deveria sim ter imposto hoje. Mas, gente, eu vou ter que tomar cerveja pro próximo. Eu tomei muito remedinho hoje. Eu tenho que defender. Tá muito equilibrado. Eu só xinguei os evangélicos, mas isso é de praxe. E os anarcocapitalistas? Não, mas eles não são nem gente. Tô brincando. Ou não. Não é xingamento, não. Isso é elogio. Vamos lá, gente. Então, pra finalizar, vai lá, Márcio. Conclusão sobre impostos e democracia. Conclusões finais. Para eu tomar minha cerveja e vir pior no próximo. Relatório final. Então, assim, o mais importante, Kelly, na questão do futebol é que havia um contexto quando foi criado. A religião havia um contexto quando foi criado. O problema é que esses contextos mudaram e ficou muito prático não fazer isso. Uma das coisas que a gente até falou, a igreja evoluiu. Antigamente, ter barba, tá lá no Deuteronômio, lá em qualquer livro lá, que tinha que morrer, que tinha que matar, que não sei o quê. Para tudo isso, a igreja evoluiu. Evoluiu para o casamento de pessoas homoafetivas e o dízimo, né? Tudo evoluiu. Só não evoluiu para essas duas coisas. Então, tocar a mulher menstruada tem que matar. Não, isso aí foi superado. Mas eu acho que tem que mesmo, mano. Mas o dízimo, não. Então, assim, é preciso que a gente leve isso para o debate público. Isso é importantíssimo e essencial. Por quê?
Porque a religião brasileira não é mais a mesma de 50 anos atrás, que é mais ou menos o tempo do nosso CTN. A nossa Constituição está aí, uma mocinha de 30 anos. A religião católica também, a religião evangélica também não é mais a de 30 anos atrás, então já está na hora da gente rever alguns conceitos. O problema é lobby, e a gente vai ter um episódio sobre isso, né? Como funciona o lobby e por que que as igrejas mantêm, os times de futebol mantêm, e as ONGs pequenininhas estão minguando, porque para conseguir acesso a dinheiro público, ela tem que cumprir 1 bilhão de requisitos lá para conseguir botar a mão ali em 5 mil, 10 mil reais por mês, né? Então, é preciso que a gente tenha coragem de entender o que é o lobby, combater o lobby onde ele deve ser combatido, ou então fazer com que ele seja geral e restrito e criar formas de que todo mundo tenha acesso aos deputados e senadores para pressionar sobre os seus grandessíssimos direitos. Inclusive... Com isso, a gente já tem um spoiler de um episódio, né? Olha só. Maravilhoso. Inclusive, teremos... Só chega no seu deputado e senador graças aos sistemas que são pagos com seus impostos. Exatamente, né? E lembre, são servidores públicos, né? Então, assim, já falei isso em outros episódios e continuo falando eternamente. Para de chamar o presidente mito, porque ele é um servidor público. Tá mais pra jumento mesmo. Ou então você começa a chamar o policial de mito, aí quando o cara te atender lá no Banco do Brasil, você fala, obrigado, mito. Ah, você, o quê? Você contou o dinheiro? Oh, você é o melhor. Aí você faz uma gradezinha ali, para toda vez que o funcionário Você me cobrou 216% de juros ao ano no meu cartão? Você é foda! Mito, né? E aí eu falei isso. Parem de tratar servidor do Estado como mito, porque ele está fazendo o trabalho dele. Então, toda vez que o Bolsonaro for cobrado, ele está sendo cobrado para o que ele foi eleito. Toda vez que o Lula falar assim, mas eu fiz tal coisa, ele não fez mais do que a obrigação dele, não precisa bater pau. Né? Se você continua sendo político mito, se der para dar uma paradinha de respirar, assim... Tchau, eu vou encerrar. Eu tenho que liberar uma criança que tá em cárcere privado aqui, querendo comer, e que eu dei bronca, eu tenho que dar umas bolachas para ele. Vamos respira fundo e de preferência, pode respirar. Né? Gente, obrigado por tudo. Volto a falar aí, se você chegou até o final, desculpa se eu te ofendi de alguma forma. Método socrático que a gente chama. A gente chama o aluno de burro para ver se ele evolui, né? Porque senão método socrático, que você soca a cara dele até ele entender. Eu quero só... Tive muitos professores assim. Eu quero só reforçar que nem tudo que eu falei aqui necessariamente eu penso, a não ser algumas partes específicas. E eu tive uma ótima saída para não ser processado. Senhor juiz, na videira do Kaiowá tem mais de um pastor. Não tô falando de quem. Tchau, beijo. Tchau, Kelly. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Eu tô de... Ó, como eu tô trabalhando hoje. Tchau. Eu também tô de boa.